Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Eu quero trazer uma palavra a você nessa manhã que Deus colocou no meu coração. Não sei se vamos falar tudo, mas se não falar, se Deus der graça, a gente continua falando nos próximos encontros. Mas, meditando neste salmo, o tema que Deus colocou no meu coração é: Deus começa, Deus continua, Deus termina. Está baseado no Salmo 23 e também Filipenses capítulo 1, verso 6, já falamos algo anteriormente sobre esses textos, onde diz: aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até aquele dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o tema é: Deus começa, diga amém. Deus continua, Deus termina. Podem sentar. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. O Salmo 23 é um salmo produzido pelo salmista Davi. É um cântico, é um louvor. E neste cântico, neste louvor, o salmista faz as suas afirmações de fé com relação à presença de Deus na sua realidade existencial, onde ele experimenta a realidade do trabalho de Deus na sua vida. Talvez, se disséssemos ou respondêssemos uma pergunta, até mesmo bíblica: onde está o teu Deus? Nós iríamos dizer: está no céu, está em todo lugar. Mas o que o salmista Davi faz com essa pergunta é dizer: Deus está na nossa vida. Deus está trabalhando na realidade diária do seu povo. Deus está conosco todos os dias. Isso alegra o seu coração? Que nós possamos, nesta palavra, entender melhor isso e fazer as mesmas afirmações. Salmo 23 é uma leitura do caráter, não simplesmente do caráter de Deus, mas do caráter da atitude, do movimento, da ação divina
de Deus no tempo, é um olhar no passado histórico do seu povo, do povo de Deus, com relação ao seu próprio presente. Davi, quando está fazendo ou cantando o Salmo 23, ele está olhando para o agir de Deus no passado do seu povo, mas contextualizando esta ação divina na sua própria vida, no seu próprio presente. Deus do Salmo 23, o Salmo de Davi, é o Deus do passado, mas também é o Deus do presente, é o mesmo. E também é o mesmo Deus do futuro. Não há sincronia, não há hiato, não há separação. Salmo 23 celebra o Deus de Israel. E Israel é o povo de Deus na sua história constituinte por Deus, do passado, do presente e do futuro. E Davi percebe essa grandeza. Nós não podemos fazer separação, ou até mesmo uma desintegração temporal de Deus na nossa vida. Porque geralmente nós adoramos e cultuamos a Deus sem relação com a história de Deus. Geralmente nós cultuamos e adoramos a Deus trazendo Deus simplesmente para o presente da nossa vida. E não o contextualizamos na história toda. Isto é, fragmentamos a adoração. Fragmentamos, resumimos ela num contexto pessoal. Quando a real e melhor e verdadeira adoração, ela não se resume a mim. Ela não se resume a um eu simplesmente. Ela se resume na história do próprio Deus, na qual eu estou contextualizado nela. Não é a minha história, é a história de Deus. A graça da salvação, a graça da glória de Deus não se resume, não se diz na minha história. Não, ela se diz na minha participação na história que Deus criou e na história que Deus me inseriu. É por isso que o salmista glorifica, é por isso que eu dou glória, porque eu, graças a Deus, faço parte da história que Deus determinou para o mundo, para o seu povo. Salmo 23 não é um salmo de particularidades, como geralmente nós tomamos. Salmo 23 é um salmo para lideranças. Para lideranças. É um salmo de líderes. Quando Davi canta o Salmo 23, ele não canta como o Davizinho das ovelhas, embora isso esteja embutido. Davi celebra como líder, como rei de Israel. É um salmo onde o líder, onde o rei está dizendo: o Senhor me guia para que eu guie. O Senhor é o meu guia para que eu seja o guia. O Senhor me leva
para que eu leve. Neste sentido, o marido, a esposa, o pai, a mãe, os líderes da igreja, os pastores, estão incluídos, porque são líderes em algo espiritual, estão trabalhando em um projeto divino, e não há um maior projeto divino para a humanidade do que a própria família. Então, em cada família, o marido é o líder. Ele é o rei, a esposa é a rainha. E eles estão incumbidos de guiar os seus filhos no caminho do Senhor. E para que eles guiem, para que o marido, a esposa, para que o pai, a mãe, cumpra esta missão, precisa da graça de Deus. E aí ele tem que dizer como Davi: o Senhor me guia a guiar a minha família. Senhor é o meu pastor, por isso eu vou ser o melhor marido. O Senhor é o meu pastor, por isso eu serei a melhor esposa. O Senhor é o meu pastor, por isso eu serei o melhor pastor. O Senhor é o meu pastor, por isso eu serei o melhor líder de juventude, o melhor líder de diaconia, o melhor líder do meu departamento da igreja, porque o Senhor é o meu pastor, Ele me guia, Ele me lidera a liderar. Quando falamos assim, talvez haja um pesar na minha vida e dizer: pô, eu não sou líder de nada, então o salmo não me pertence. Ao contrário, se não somos líder de nada, de nenhum grupo, de algo, no mínimo somos líder da nossa própria vida. Lideramos o nosso destino. Talvez, não, o meu destino é não. O seu destino está na sua escolha. O seu destino está nas suas mãos. É você que lidera o seu destino. É você que diz sim. É você que diz não. Então, para que eu possa dizer este sim com verdade, para que eu possa dizer este não com verdade, eu também posso dizer na minha particularidade, como guia, como Senhor das minhas atitudes, como responsável primeiro pela minha vida. Eu também posso dizer nesta manhã: o Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Nesta palavra, neste termo, pastor, está implícito o guia, o apacentador, o cuidador, o provedor e o próprio proprietário, o Senhor. É um salmo tremendamente profundo, tremendamente profundo. Como dissemos, é um salmo de afirmações de fé. E a primeira afirmação de Davi, da fé, é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quantos podem afirmar isso nesta manhã? Olhe para o seu irmão ao lado e diga: o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará.
Essa é a primeira afirmação consciente de Davi. No Salmo 23, onde Deus é aquele que agiu na história do seu povo e continua agindo na história do seu povo através da sua vida, como rei de Israel. Essa relação pessoal e impessoal, direta e indireta, no particular, no geral, é maravilhoso isso. Porque quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor, ele expressa uma consciência. E eu retomo a fala anterior. Uma consciência que não é fragmentada, mas uma consciência que é historicamente holística, total, plena. Porque quando ele diz o Senhor, ele está dizendo aquilo que no original diz o Yahvé, ou Yahweh. Nome que os judeus não pronunciavam. Então, foi substituído na escrita das escrituras por Adonai, o Senhor. Mas, nesse termo Adonai, o Senhor, quando eles pronunciavam, eles resumiam a história. Dizer Yahvé, dizer Yahweh, ou Adonai, era ter o resumo histórico de Deus com o seu povo. Por isso, uma das razões pela qual o nome de Deus é tão santo, santificado seja o teu nome, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Será que nós podemos substituir nesta manhã e parafrasear a realidade da igreja dizendo, Jesus é o meu pastor? Quantos podem nessa manhã dizer isso? Jesus é o meu pastor. E nada me faltará. Será que quando dizemos Jesus é o meu pastor, nós estamos sintetizando tudo que sabemos dele? Nós estamos sintetizando a história dele com relação à igreja, com relação a nós? É uma questão séria. E eu disse, o tempo não permite, talvez não saiamos nem desse primeiro ponto. Mas o poder, diga comigo, o poder que nós temos nas mãos, o poder que nós temos no coração, o poder que a igreja tem, está no nome. Está no nome. Não está em mim. Está no nome. O poder da igreja está no nome que ela tem, no nome que é dela, que pertence a ela,
que é por ela, que é para ela. No Antigo Testamento, Deus dizia: este é o povo que se chama pelo meu nome. O nome de Israel é o nome de Deus, o nome de Deus é o nome de Israel. E quando se pronuncia esse nome, se pronuncia a totalidade da existência desse nome. Tudo que existe nele, tudo que ele fez, fará, tudo que ele é. Você se relaciona bem com uma pessoa a partir do nome daquela pessoa. Você se relaciona mal com aquela pessoa a partir do nome daquela pessoa. Você tem crédito na vida a partir do seu nome. Você não tem crédito a partir do seu nome. Quando você vai fazer uma compra, você dá o seu nome, representado no número. O número é o código do seu nome. E quando se puxa o código do seu nome, você tem crédito ou você não tem crédito. Porque tudo que você é aparece naquele código. Tudo, a sua história. E está cada vez pior isso. Não sei se melhor, não sei se pior, você que julgue. Mas o nosso nome está cada vez mais completo de informações. Quando Davi diz, Senhor, quando ele pronuncia Yahvé, oh, aleluia! Quando nós pronunciamos Jesus, oh, aleluia! Eu não sei você, mas quando eu falo Jesus, a minha mente, a minha memória, ela não fica em mim. Ela não fica na minha vida. Ela se projeta naquilo que Ele é. Naquilo que Ele fez. Naquilo que Ele pode fazer. Naquilo que Ele fará. Oh, Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo eternamente. Você está entendendo? Se você está entendendo, aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Quando nós falamos o nome, nós mentalizamos as obras desse nome, os feitos deste nome, a representação deste nome. Eu não sei, nome na Bíblia é muito importante. Está ligado a um significado de caráter. Jacó quer dizer embusteiro, enganador. Nome na Bíblia está ligado a uma história de vida, a um fato significante. Moisés, tirado do rio. Mas um dos maiores significados de nome na Bíblia é a missão. A missão. E ele se chamará Jesus. Maria olhou para o anjo e o anjo disse: ele se chamará Jesus. Por que ele se chamará Jesus?
porque Ele salvará o povo dos seus pecados, porque Ele será o Salvador do mundo, porque Ele será o Redentor daqueles que creem. Por isso, Ele se chamará Jesus. Yahvé, no Velho Testamento, tem o significado implícito de Redentor. Redentor. Fala da natureza, da eternidade, mas especialmente da ação, daquilo que Deus fez, como Yahvé. O próprio Deus disse para o seu povo, no passado, em Deuteronômio, capítulo 6 a 25. Quando teu filho te perguntar, no futuro, dizendo, o que significa as testemunhas e os estatutos e os juízos que o Senhor vos ordenou? Então dirás ao teu filho, éramos servos de Faraó no Egito. Porém, o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito, e o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais, maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa, e dali do Egito, o Senhor, Ele nos tirou para nos levar e nos dar uma terra que jurou aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje, e será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos. Quando Davi entra na igreja cantando, quando Davi assume o coral cantando, quando Davi está no grupo de louvor cantando, o Senhor é o meu pastor. Davi está dizendo, aquele que fez a nossa história. Davi não é um homem do seu tempo, Davi é um homem do tempo de Israel. Davi canta como Israel, celebra como Israel. Quando nós estamos aqui nesta manhã e dizemos e louvamos e dizemos que o Senhor é o nosso pastor, o que estamos querendo dizer? Estamos querendo dizer que aquele que é maior, aquele que tem em si a eternidade, aquele que era antes que existia, quando eu digo Jesus é o meu pastor e nada me faltará, eu começo pensando que aquele que era antes de todas as coisas existirem e que por ele todas as coisas passaram a existir. Aquele que era Deus na forma de Deus, mas não usurpou ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E
foi obediente até a morte e morte de cruz, mas por isso Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que diante dele se dobre todo joelho que existe no céu, que existe na terra, e diante dele toda língua confesse que ele é Senhor, 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 para a glória de Deus Pai. Ele é este que é o meu pastor, é este que é, e nada vai me faltar. Você está ouvindo o diabo? Jesus é o meu pastor. Você está ouvindo o demônio? Jesus é o meu pastor. Você está ouvindo o pecado? Jesus é o meu pastor. Você está ouvindo doença? Jesus é o meu pastor. Você está ouvindo miséria, necessidade, problemas? Jesus é o meu pastor. Talvez você não tenha se apercebido, mas eu creio que a partir de agora, fique de pé. Oh, aleluia. Quando você fala isso, quando você afirma isso, o mundo celestial, hey, aleluia, o mundo celestial, os anjos de Deus, eles se curvam e dizem glória, glória àquele que é, àquele que foi e sempre será o Todo-Poderoso. É assim que Apocalipse abre. Glória ao que é, ao que foi e sempre será Todo-Poderoso. Jesus, Jesus, Jesus. E os anjos continuam dizendo: glória ao que está assentado à direita do Pai no seu trono. Oh, digno é o Cordeiro de receber honra, glória, louvor, porque com o seu sangue ele comprou para Deus homens, povos, línguas, tribos e todas as nações, com o seu sangue. Oh, glórias ao Cordeiro. E a Bíblia diz que os demônios, quando ouvem você falar Jesus, Jesus, em nome de Jesus, a Bíblia diz que eles tremem e glorificam, porque toda língua tem que confessar, todo joelho tem que se dobrar e confessar para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. A Ele honra,
Aumente essa palmas. A Ele glória. Ei. Aleluia. Aleluia. Assim como Davi introduz os salmos dizendo: aquele que tirou Israel do cativeiro do Egito, com mãos poderosas, e deu a eles uma terra, colocou eles em Canaã, e os abençoou. Esse é o nosso pastor, que fez a nossa história, que está na nossa história, que terminará a nossa história. Ele é o que começou, Ele é o que continua agindo, e Ele é o que terminará o que começou. Assim, da mesma forma, quando nós falamos Jesus é o nosso pastor, nós estamos dizendo aquele que era Deus na forma de Deus, mas que se tornou carne na semelhança dos homens, e morreu na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos, e o colocou à sua direita, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Ele é o meu pastor, e nada me faltará, porque tudo é dele, tudo pertence a Ele, tudo vem dele, tudo é para Ele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Para Ele, nele, por Ele, são todas as coisas. Essa é a primeira noção, a primeira afirmação do Salmo 23. Levante as suas mãos para o céu. Com essa consciência, seu glória é melhor. Com essa consciência, seu louvor é melhor. Porque você vai dar glória, você vai louvar, sabendo onde você estava, de onde Deus te tirou, onde te colocou e onde vai te colocar. Oh, eu estava perdido no mundo, eu estava perdido nas drogas, eu estava perdido nos crimes, eu não tinha Deus, não tinha salvação, eu não tinha esperança, caminhava perdido para o inferno, mas Jesus foi lá na minha vida, me revelou o seu amor, me tirou da droga, me tirou do crime, da prostituição, me deu um nome, me deu uma paz, a salvação. Oh, a Ele glória, a Ele aleluia, a Ele louvor, no céu, na terra, hoje, sempre.